Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula do professor Gilberto. Esta videoaula é a primeira de uma série de treinamentos onde eu estarei demonstrando de forma teórica e prática como trabalhar com equipamentos da Cisco utilizando o Cisco Packet Tracer. Para este primeiro treinamento, estarei demonstrando como realizar a configuração básica de roteadores da Cisco. Para o nosso treinamento, estarei utilizando o Cisco Packet Tracer na sua versão 6.2. Durante os treinamentos sequenciais, serão exibidas algumas informações teóricas necessárias para o complemento dos nossos treinamentos. Essa série de treinamentos ela é muito importante para aqueles que desejam também adquirir a certificação da CCNA, pois muitos dos treinamentos práticos que serão demonstrados nessas sequências de videoaulas, elas estão embutidas aí nas aulas que compõem o treinamento da Cisco. Para a nossa primeira videoaula, estarei demonstrando como realizar a configuração básica em um roteador Cisco. Vamos selecionar, por exemplo, aqui a opção Routers. Então você vai ter aqui diversos modelos de roteadores à sua direita. Se clicarmos na opção Switch, vão aparecer diversos switches de modelos diferentes da Cisco. Hubs, dispositivos wireless, dispositivos clientes, onde nós temos desde computadores até celulares, tablets, TVs, dispositivos de segurança, os emuladores de WAN, os dispositivos customizados, que já são alguns roteadores que já vêm com algumas interfaces agregadas a ele, e a opção de multi-user. Vamos selecionar roteadores. Em roteadores, vamos escolher o modelo Cisco 1841. Vamos clicar neste roteador, vamos ampliar, vamos dar um zoom. Notem que essa é a interface física de um roteador 1841 da Cisco, onde você tem o botão liga-desliga, você tem o local onde seria ligado o cabo de força do equipamento, com a sua respectiva voltagem de 100 a 240 volts. Nós temos o slot 0 e o slot 1. Nós temos a porta Fast Ethernet 0, a porta Fast Ethernet 01, a porta de console, que é a porta utilizada para realizar as configurações dos equipamentos, e uma porta auxiliar e uma porta USB. E o local onde seria adicionado a memóriazinha flash do dispositivo, que mantém aí o iOS do equipamento. O botão, quando pressionado, ele apaga a luz indicadora. Quando você pressiona novamente, acende a luz verde, indicando que o equipamento foi ligado. Vamos adicionar um módulo ao nosso roteador. Vamos adicionar o módulo WIC 1T, que seria uma WAN Interface Card, que seria uma porta serial para estar recebendo a comunicação que vem de um modem da sua operadora. Então, para isso, devemos desligar sempre o equipamento. Se não desligarmos o equipamento, notem o que é que vai acontecer. Ao arrastarmos o módulo e soltarmos no slot correspondente, o módulo não é aceito, pois ele diz que a força está ligada. Então vamos desligar o equipamento, vamos arrastar o módulo novamente, e o módulo agora foi instalado no seu respectivo slot. É muito importante entender a legenda que é aplicada a esses dispositivos quando você adiciona um módulo a um roteador da Cisco. Por exemplo, nós temos o slot 0, portanto, essa porta vai ser identificada no sistema como sendo S de porta serial, 0, pois corresponde ao equipamento 0, barra 0. Barra 0 por quê? Porque no slot 0. Se essa placa tivesse sido adicionada no segundo slot, seria barra 1.
pois iria corresponder ao slot 1. Vamos observar isso na realidade. Se você for aqui em config, você vai observar que você tem a porta serial 0, que corresponde ao equipamento, /0, que corresponde ao slot 0, /0, que corresponde à porta serial 0 da plaquinha que foi adicionada. Vamos adicionar o segundo módulo. Vamos adicionar o segundo módulo. Vamos em config e notem que agora você tem a porta serial 0 do equipamento 0, /1 do slot 1, 0, pois representa a porta 0, a porta serial 0. Vamos remover essa interface que só tem apenas uma porta e vamos escolher a WIC 2T. Vamos adicionar uma WIC 2T no slot 1 e vamos compreender. Notem que nós temos duas portas seriais nessa interface. Nós temos a serial 0, como vocês podem observar, e nós temos a serial 1. Portanto, você vai ter 0 na especificação do equipamento 0, /1 do slot 1, /0 se for a porta 0 e /1 se for a porta 1. Portanto, notem que nós temos a serial 0 do equipamento 0, 1 do slot 1 e 0 que representa a porta 0 da plaquinha. E nós temos a 0 /1 que representa a porta 1 também da plaquinha que foi adicionada no slot 1. E no slot 0 nós temos apenas uma única porta, que é a serial 0, como vocês podem notar, nós só temos uma porta, portanto ela é entendida como porta 0. Se fossem duas portas, seriam a porta 0 e a porta 1. Nós podemos, usando o Cisco Packet Tracer, realizar as configurações do equipamento diretamente na parte de CLI, que ela representa aí o iOS da Cisco. Se desejarmos simular um ambiente um pouco mais parecido com o ambiente real, é interessante você adicionar um host na estrutura. Aqui vamos selecionar os tipos de cabo que nós podemos trabalhar. Nós devemos pegar um cabo de console. Nós devemos pegar um cabo de console, que é o cabo que deve ser utilizado em uma porta serial em um PC. Vamos ligar na porta R232, que seria a porta serial, e levar até a porta de console do equipamento. Portanto, em um ambiente real, você deveria realizar as configurações utilizando a porta de console, que é essa portinha que tem a marcação azul escrita console. Dessa forma, você poderia fazer uso de um programa como o Tera Terminal, como o PUT ou o próprio Hyper Terminal, e estar realizando o acesso ao iOS da Cisco. Então vamos abrir aqui o nosso PC, vamos em Desktop, e aqui nós temos um programinha que simula aí um programa de terminal. Vamos clicar nesse programa e vamos dar um OK. Notem que é aberta a interface do roteador, que pode ser configurada a partir de agora. Vou executar um reload para que o roteador seja reiniciado, para que você acompanhe desde o processo de inicialização até a configuração básica do equipamento. Ao ser iniciado, o roteador da Cisco ele irá perguntar se você deseja utilizar um assistente de configuração. Nós vamos selecionar a opção não vamos utilizar esse assistente. É importante salientar também que os comandos no iOS da Cisco eles podem ser utilizados também
tanto em caixa alta como caixa baixa, ou seja, letras maiúsculas e minúsculas, ele vai aceitar o comando da mesma forma. A primeira coisa que devemos fazer é entrar no modo administrativo, executando o comando enable, ou simplesmente EN. Os comandos da Cisco eles podem ser abreviados. Ou simplesmente pressionando o Tab, ele complementa também o comando para você. Então, notem que agora nós temos uma hashtagzinha que indica que nós estamos no modo administrativo. Portanto, as configurações só podem ser realizadas a partir desse modo. Primeira configuração que iremos realizar no roteador é a mudança de nome do equipamento. Para isso, vamos acessar o modo de configuração global, digitando configure terminal ou simplesmente digitando configure T ou conft. Vamos confirmar. Notem que nós agora estamos no modo de configuração global do equipamento. O comando para estar alterando o nome do roteador é o comando chamado hostname. Então devemos aí executar o comando hostname e digitarmos o nome do equipamento. Vamos chamar de roteador 1. Como vocês podem notar, no nosso lado esquerdo já temos o nome do equipamento alterado, que mudou de router para roteador 1. A partir desse momento, devemos definir também uma senha para as questões de proteção das nossas configurações. 3 senhas podem ser definidas utilizando alguns comandos básicos no roteador. Criada com o comando enable secret e a senha criada com o enable password. Por exemplo, vamos digitar o comando enable password e vamos definir uma senha. Vamos definir a senha class. Vamos dar um enter. Comando end ele retorna para o primeiro prompt. É importante a cada configuração realizada você ao final salvar essas configurações. Para salvar as configurações em roteador da Cisco, podemos utilizar o comando copy running config startup config. Esse comando ele está pedindo exatamente o seguinte: copie as configurações que estão em execução na memória RAM do computador para um arquivo chamado startup config, que irá manter essas configurações após o roteador ser desligado. Se você não executar esse procedimento e for necessário desligar o equipamento, as suas configurações serão perdidas no próximo boot. Portanto, é importante executar sempre a cópia do arquivo da running para startup, para o arquivo startup. Outra forma também de você salvar o arquivo é utilizando o comando wr ou simplesmente copy run start. Esse comando também salva o arquivo da mesma forma. Vamos executar o comando chamado showrun, lembrando que esses comandos eles têm que ser executados no primeiro prompt do roteador. Se você necessitar executar algum desses comandos que rodam em um prompt diferente do prompt atual, por exemplo, vamos imaginar o comando showrun. Observem que ele vai exibir para mim as configurações que estão sendo executadas nesse momento no running config. Inclusive, a senha que nós definimos, ela aparece para mim aqui em texto claro. A senha que nós definimos foi class, porque o parâmetro utilizado foi o parâmetro password. Pressionando a tecla espaço, você consegue visualizar o restante da saída do comando. Vamos imaginar, por exemplo, esse comando que eu acabei de executar, que é o showrun. O showrun, ele, por exemplo, não pode ser executado dentro de um prompt de configuração global. Por exemplo, se eu executar o comando showrun,
ele vai retornar que o comando é inválido. Eu não posso executar esse comando nesse prompt. Se você precisar executar qualquer comando estando fora do prompt original, onde aquele comando deve ser executado, você deve usar o parâmetro do e em seguida o comando do showrun. Observem que agora o comando teve a sua saída sendo executada. Para resolvermos a questão da senha, você deve definir uma senha utilizando o enable secret. O enable secret ele vai definir a senha de acesso às configurações de roteador, mas de uma forma criptografada. Por exemplo, vamos definir a senha class. Vamos agora utilizar o comando showrun para a gente visualizar. Observem que agora nós temos aqui uma secret criptografada e abaixo a senha que nós definimos como password em texto claro, em texto aberto. Portanto, ao configurar um roteador, optem sempre pela configuração utilizando o comando enable secret. Vamos salvar essa configuração e vamos reiniciar o nosso roteador. Vamos realizar a reinicialização do equipamento com o comando reload. Notem que nós reinicializamos o equipamento. Agora, para entrarmos no modo administrativo, digitando o comando enable, será solicitado a senha que nós definimos. No caso, a enable secret. Portanto, vamos digitar. E agora nós temos acesso às configurações do roteador no modo administrativo. Mas notem também que, ao reinicializarmos o equipamento, o usuário ele tem acesso ao primeiro prompt, apesar de não ser um prompt que permita configurações no nosso roteador, mas permite, por exemplo, a visualização de alguns comandos, como o show IP interface, onde eu posso visualizar as configurações que estão sendo executadas na nossa placa de rede e algumas configurações básicas. Em alguns ambientes, é importante proteger até esse modo, para que nenhum usuário não autorizado não consiga executar nenhum tipo de comando no roteador. Para isso, devemos definir uma senha para a console 0. Então, vamos entrar no modo de configuração global, digitando conft ou configure enable, primeiramente. Lembrando, temos que primeiro habilitar o modo administrativo. Então, vamos digitar o configure terminal. Vamos digitar o comando line console 0. Dessa forma, estaremos bloqueando qualquer comando que possa ser executado mesmo fora do modo administrativo. Então, dentro da console de linha, devemos digitar o comando password, simplesmente password, e vamos definir uma senha chamada Cisco. Após a criação da senha, devemos digitar o comando login, para que seja realmente solicitado a inserção da senha do usuário para ter acesso à line console 0, a primeira console. O comando exit ele retorna para a console anterior. Outra senha que é importante ser definida na configuração inicial é as senhas de acesso através de Telnet, pois os roteadores da Cisco podem ser configurados através de acesso remoto via Telnet. Para isso, devemos digitar o comando line VTY. Se você digitar
uma interrogação à frente de line VTY, você poderá visualizar quantas conexões Telnet são possíveis no seu roteador. Portanto, nós temos desde a conexão 0 até a 15. Então, vamos definir uma senha para todas as conexões Telnet. Para isso, digite o comando line VTY espaço 0 espaço 15. A senha que vai ser definida agora vai ser para todas as conexões via Telnet. Vamos digitar o mesmo comando password e a senha que será Cisco. Vamos dar um enter e digitar login para confirmar. Vamos retornar ao modo de configuração global digitando o comando exit. Também é possível definir uma mensagem que será exibida na tela do equipamento logo a partir da sua inicialização. Para isso, digitamos o comando banner MOTD. Vamos abrir uma aspa dupla e vamos digitar uma mensagem. E vamos fechar aspas. Portanto, a mensagem acesso permitido somente para administradores do sistema será exibida na tela inicial do roteador antes mesmo que o usuário tenha acesso a alguma de suas configurações. Vamos confirmar com o comando Enter. Vamos digitar o comando END para retornar a console inicial e vamos salvar executando o comando copy running config startup config. Vamos confirmar com o Enter e vamos reiniciar nosso equipamento e vamos observar o novo comportamento do nosso roteador. Notem que agora nós não temos acesso nem ao modo usuário. Não podemos digitar sequer o comando para visualizar as configurações das interfaces do nosso equipamento sem antes passarmos pela primeira autenticação, que corresponde justamente àquela senha que foi definida utilizando o comando password Cisco, onde password é o comando para inserir a senha e Cisco seria a senha propriamente dita, na line console 0. Então, essa senha que está sendo solicitada nesse momento. Vamos digitar a senha. Notem que nós acessamos agora o roteador, mas não conseguimos acessar ainda o modo administrativo. Se você digitar, por exemplo, o comando enable para acessar o modo administrativo, ele vai exigir a segunda senha que foi definida com o comando enable secret. Portanto, digitamos a senha e temos aí o nosso acesso às configurações do equipamento. E como vocês podem notar, a mensagem que foi definida com o comando banner MOTD, acesso permitido somente para administradores. E aí você pode estar digitando a mensagem que você achar mais conveniente para o seu ambiente. Bem, nesta videoaula foi demonstrado como realizar a configuração inicial em um roteador da Cisco. Nas próximas videoaulas estarei demonstrando alguns comandos um pouco mais avançados, onde estaremos aprendendo a configurar as interfaces, roteamentos, utilizando protocolos de roteamento dinâmico, como o RIP, OSPF, EIGRP, entre outros, e também roteamento estático. E mais à frente, na parte mais avançada do nosso treinamento, estarei demonstrando como realizar as mesmas configurações utilizando o endereçamento do tipo IPv6. Espero que todos tenham gostado desta aula introdutória e aguardo vocês nas próximas videoaulas com mais alguns treinamentos. Um grande abraço a todos e até lá!